Contar histórias é uma das artes mais antigas criada pelo homem. Durante muito tempo, histórias foram utilizadas para trazer moral, ensinar lições ou entretenimento. E muitas obras de arte foram criadas durante todo esse tempo, verdadeiras pérolas que venceram o tempo e se mantêm vivas até os tempos atuais. Mas nem só de acertos vive essa arte. Muitas vezes escritores acabam escolhendo caminhos errados e fazendo de sua obra algo pobre, sem carisma ou até mesmo entediante. Não há uma receita de bolo para o sucesso, mas existem algumas coisas que fazem com que uma história perca um pouco de seu potencial, ou dependendo da forma como está sendo utilizado, estrague totalmente uma história. Vamos falar um pouco desses perigosos caminhos que um contador de histórias tem que tomar cuidado. Eu sou o Ed e esse é o Quarto do Gálico, sejam bem-vindos. Vamos começar falando de personagens. A criação de um personagem é uma das partes mais importantes de uma história, às vezes mais importante do que a própria história em si. Grandes personagens são reconhecidos e adorados, mesmo por pessoas que nem chegaram a ler alguns livros. Sherlock Holmes é um ótimo exemplo, que é reconhecido por qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha lido um livro sequer do detetive. Mas por que alguns personagens se destacam tanto? É graças ao desenvolvimento dele. Possuir um personagem carismático é uma ótima coisa, um personagem com uma história por trás, alguém que as pessoas possam se identificar. Tudo isso acrescenta para o seu protagonista, ou para os personagens secundários ou antagonistas. Mas ter tempo e desenvolver de boa forma um personagem, isso torna cada vez mais real. Você poder apresentar como ele pensa, como ele age, o que ele faz em seu tempo livre, o que aconteceu em seu passado para deixá-lo daquela forma, para agir daquele jeito. E se for algo plausível, algo que realmente se encaixe em seus trejeitos, em suas manias, em sua personalidade, isso o torna mais crível. Um personagem quase real. Um personagem carismático não significa um personagem bem desenvolvido, mas um personagem sem desenvolvimento dificilmente se tornará um personagem carismático, o qual as pessoas se lembrarão assim que terminarem de consumir sua obra. Evitar isso é importante para criar personagens marcantes e divertidos. Às vezes você não precisa contar toda a história do passado do personagem. Pequenos vislumbres podem resolver isso, mostrar alguns flashbacks de momentos chaves que levaram o personagem até ali, ou o tornaram quem é. Ainda falando de personagens, vamos mais fundo. Imagine a situação. O grupo principal da história está diante de um perigo imenso. Eles estão lutando por suas vidas, mas tudo indica que dessa vez eles não irão escapar. Todos seus esforços foram em vão. Eles sentem as mãos frias da morte começarem a se fechar firmemente em seu pescoço. Mas você se lembra que alguns capítulos atrás eles também estavam diante de um perigo que parecia real, mas saíram de lá de boa, sem problema algum, e você meio que nem entendeu direito como. Ou ainda pior, você se lembra que ainda mais atrás na história, um dos personagens realmente morreu, mas eles arrumaram uma desculpa e trouxeram ele de volta, umas 2 ou 3 vezes, acho. Então, com certeza, esse grupo que está em um momento desesperador não é tão desesperador assim. E aqui entramos em um outro erro: proteger demais seus personagens, ou criar situações extremas que não levarão a lugar nenhum. Se você constantemente enfiar seus personagens em situações de vida ou morte e os tirar de lá sem que nada aconteça, sem que alguém realmente morra ou que os personagens percam algo ou aprendam algo, você está demonstrando que seus personagens nunca se machucarão de verdade. Se muitas vezes o protagonista e seus amigos enfrentam um perigo imenso, algo que não pode ser confrontado, e em nenhuma dessas batalhas de vida ou morte algo realmente acontece, o leitor uma hora entenderá que esses momentos que deveriam ser de angústia que você planejou, não passam de uma piada. Afinal de contas, todo mundo vai escapar com vida. Muito bem, obrigado por perguntar. Ainda pior é o caso da morte não definitiva, o caso comum dos quadrinhos ou de Dragon Ball. Um personagem que morreu em uma batalha gloriosa, defendendo seus amigos, lutando até o fim para que todos pudessem escapar com vida. Você realmente mostrou que seus personagens não estão imunes da morte, e que isso sim pode ocorrer. Os leitores estão apreensivos. Seus personagens preferidos podem a qualquer momento morrer enfrentando um inimigo mais forte. Agora as cenas de tensão realmente trazem essa sensação. Mas então, alguns capítulos à frente, o personagem que sacrificou sua vida retorna. Não importa a razão, ritual maligno, pacto com uma entidade, um anjo salvador, tanto faz, mas ele está de volta. Dependendo da forma como usada, esse retorno é até bacana. Pode contar uma evolução para o personagem, enfrentar a morte e voltar. Mas então outro personagem da história morre e volta, outro morre e volta. E aí você percebe que a morte deve ser uma preguiçosa nesse universo criado para a história, porque ninguém fica morto.
E novamente os momentos de perigo, ou até mesmo grandes cenas emocionantes, acabam de serem jogadas fora. Porque não me importa se o seu personagem está fazendo um discurso emocionante enquanto diz amar uma personagem, se preparando para aceitar a morte certa diante de um inimigo mais poderoso, porque sei que ele vai voltar daqui a pouco na história. Isso chega a ser pior que o caso de personagens protegidos, porque há uma falsa impressão de peso na história. Os personagens morrem, mas nunca ficam mortos de verdade, o que tira qualquer credibilidade ou peso nas mortes que haverão no caminho. E por último, vamos falar de personagens overpower. O termo é sobre um personagem que é tão poderoso que nada realmente pode vencê-lo. Ele está acima do poder de qualquer adversário ou aliado. Novamente podemos citar Dragon Ball, mas na verdade animes shonen possuem um problema imenso em questão de medição de poder. Um personagem overpower normalmente é a resposta rápida para qualquer problema que aparece, e novamente tira completamente a atenção de confrontos perigosos, porque no fim você sabe que ele irá liberar um poder oculto ou já possui um poder oculto que não está utilizando, e tudo estará resolvido. Nem sempre personagens overpower são ruins. Algumas vezes eles podem realmente serem bem utilizados. Talvez tal personagem realmente seja a única forma de se derrotar um certo problema, mas por alguma razão aquilo não pode ocorrer no momento. O personagem está preso de alguma forma em uma outra dimensão, seus poderes foram drenados ou estão contidos, e os personagens precisam aguentar o máximo possível enfrentando um perigo que sabem que não podem vencer, enquanto o overpower tenta chegar até eles. O próprio Superman é um personagem overpower, que possui diversas histórias muito bem escritas, e que demonstram que nem sempre ser overpower estraga completamente um personagem. Mas na maioria das vezes, ter tanto poder em um único personagem leva a mais problemas do que soluções. Ou leva a soluções rasas, que mais parecem tiradas do nada. O que é terrível, porque muitas vezes vale mais ver um personagem não tão poderoso inventando todo tipo de estratégia para sair vitorioso do que um personagem que com apenas alguns golpes resolve toda a situação desesperadora que parecia existir. E esses são alguns erros que podem ocorrer durante o desenvolvimento de uma história. Não são os únicos erros que ocorrem ao contar histórias, há outros problemas, como os clichês, que novamente podem ser bem utilizados e tornam a história interessantes, mas que na maioria das vezes tornam tudo muito previsível. Mas por hoje é isso. Podemos abordar mais erros em vídeos futuros, por isso se inscreve no canal para não perder esses vídeos. Deixe o gostei se curtiu o vídeo, compartilhe com os amigos, escreve nos comentários histórias que você conhece que cometem esses erros, e por enquanto é isso, muito obrigado e até!